O Jornal Negocião está aqui com a Daniela Gonçalves Andrejevas dos Santos, que é a atual presidenta da Cooperativa Brasileira de Trabalho dos Profissionais de Artes, que é a cooperativa que agrega os professores que trabalham, que prestam serviço na Escola Municipal de Música. E ela procurou o Jornal Negocião para fazer uma denúncia muito séria, uma denúncia muito grave, que envolve aí uma série de tipologias criminais que têm sido feitas durante todo o ano de 2017 e esse início do ano de 2018. Dani, conta pra gente assim de forma sintetizada como que começou esse desvio de verba, essa produção de documentos falsos, todas essas ilegalidades que você está denunciando, como que isso começou? Como foi o pontapé inicial disso? Bom, quem trouxe a ideia da cooperativa como sendo uma via de contratação dos professores pela prefeitura foi o Paulo Flores. Ele, desde então, tem sido o mentor de toda a cooperativa. Ele primeiro se envolveu na diretoria, depois pediu um afastamento, mas nunca deixou de dizer o que era e o que não era para ser feito. Na verdade, eu não tomava decisão nenhuma se ele não dissesse que devia ser tomada. E pelo fato da primeira parceria da prefeitura ter uma sobra de valor muito grande, porque não tinha sido aplicado todo em professores, ele criou formas de fazer com que aqueles valores ficassem dentro da cooperativa. Só um instante, Dani. Então, a prefeitura faz um depósito e o correto seria que o saldo, aquilo que não foi usado, fosse devolvido para a prefeitura. Então, quando sobrou esse dinheiro, ele então começou a arquitetar formas de manter esse dinheiro na cooperativa em forma de caixa 2, seria isso? Exatamente. Uma das formas foi Caixa 2. Ele criou um grupo de professores de confiança que ele pudesse contar, fez o pagamento para esses professores com a ordem ali, o acordo de que os professores devolvessem em um segundo momento, comprando equipamentos, dos quais eu não tenho conhecimento se foram realmente comprados, porém os valores foram para as contas dos professores, sim. Então, são, em média, de uns 11 professores que receberam esse valor. E fora esse valor recebido em Caixa 2, teve também um outro desvio através de coleta de fundos ilegais, que não são previstos em lei e da forma que foram coletados. Então, teve duas formas aí de fazer com que o dinheiro ficasse retido dentro da cooperativa. Tem uma lista, uma planilha aqui que você nos mostrou, que ela seria a prova disso que você está dizendo, Sim, que né? já foi mostrada para a prefeitura. Ok. Então, os professores, eles têm... A prefeitura paga esse valor para eles, só que esse valor não chegava nos professores. Esse valor, ele sofria aí algumas deduções e o valor que chegava para os professores era bem maior, bem menor, né? Então, vou pegar um exemplo aqui, R$ 3.024 e por fim o professor acabava recebendo 1.800, né? Aí tirando aqui, havia algumas deduções que são legais, mas havia aqui também algumas deduções ilegais, é isso? Exatamente. As legais, nós tínhamos obrigação de coletar INSS, perdão, recolher essas guias. E também existe uma taxa legal que a cooperativa coleta por manutenção, que isso é legal. Porém, foram criados uns fundos ilegais e nesses fundos era deduzido um valor muito expressivo, que às vezes tinha mês que eram R$ 800 de desconto do cooperado só em fundos. E isso daí fez com que a cooperativa levantasse um capital muito bom. Parecia ser uma coisa muito boa ter dinheiro em caixa, mas eu sabia que, assim, a partir do momento que eu entrei, pesquisei, eu comecei a tomar conhecimento que aquilo estava errado. Mas as ordenanças do Flore era para que a gente fizesse daquela forma, então eu fazia daquela forma. Só para ficar uma coisa clara, então esse dinheiro ele era lavado dessa forma que você falou, o professor recebia, depois ele devolvia em forma de instrumento e, e esse dinheiro então ele é da cooperativa. Mas no caminho entre dar para o professor e esse dinheiro voltar, algum dinheiro desviava? Você tem ciência de algum professor que ficou com esse dinheiro? Ou até mesmo Paulo Flores ficou com algum dinheiro desse para ele?
Olha, eu tenho ciência que professores, alguns, realmente acabaram gastando o valor, né? Isso tudo a gente tem que planilhar e averiguar. Mas o que aconteceu é que depois que tudo isso apareceu, que acabei buscando uma ajuda, né, de órgãos em que eu pudesse ver a veracidade de tudo isso e averiguar, ele começou a alegar, o Flores, que não era obrigatório a devolução, a doação dos equipamentos. Então, nisso tudo, eu não consigo afirmar se os valores foram devolvidos equipamentos, se foram gastos em sua totalidade ou em um percentual, se o Flores reteve, como ele disse que ia reter uma parte de alguns professores específicos, se ele reteve para ele. Inclusive, uma das pessoas que recebeu o Caixa 2, que, né, foi esses pagamentos de cursos indevidos, uma das pessoas foi a própria esposa dele, que nunca compareceu. Então, é um outro ponto a se investigar. Então a gente não pode afirmar categoricamente que Paulo Flores pegou para ele dinheiro, nem tampouco os professores. Mas o que é possível afirmar, como diz nessa planilha aqui, é que tem uma pessoa aqui, né, que a gente não vai dizer o nome por questões éticas, mas essa pessoa seria a esposa de Paulo Flores, que nunca veio a Ourinhos, mas está aqui na planilha dos pagamentos para os professores. Então essa pessoa nunca esteve aqui. Seria um funcionário fantasma, então. Né? Outra coisa, Dani, é tudo isso que você está falando está aqui, né, confirmado aqui por conversas em WhatsApp, está aqui os prints. O Ministério Público já tem ciência disso, né, por meio do Observatório Social aqui de Ourinhos. Foi já feita uma representação, o promotor já tomou ciência disso e agora a gente está na fase dos detalhes, dos procedimentos jurídicos. A Ordem dos Advogados do Brasil de Ourinhos também já tomou ciência disso, né? O Dr. Carrasco, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil, subsede de Ourinhos, está acompanhando o caso. E tem aqui também, Daniela, umas depósitos para o Paulo Flores, da cooperativa. Sim, E isso é ilegal, né? então, no começo ele se colocava como professor, durante 4 meses ele recebia pagamento como professor, mas ele foi informado que ele não poderia estar recebendo como professor, porque isso dava um acúmulo de função, ele já recebia pela própria cultura. Então, por ser um cargo, enfim, de confiança, para que isso fosse burlado, ele mandou um modelo para mim e ordenou que eu fizesse uma nota exatamente igual àquele modelo. E para justificar o pagamento dele sobre serviços prestados e não como professor, mas sobre serviços artísticos, que ele é um músico, criou-se essas notas ilegais, frias, como dizem, né, que maquiaram o pagamento ilegal para ele. Ele depois estornou o valor para a conta, porém foi apresentado na prestação de contas da prefeitura notas que não têm legalidade. Então, esse caderno que a gente está vendo aqui, essa apostila que a gente está vendo aqui, é uma cópia da prestação de contas da cooperativa. E nessa prestação de contas, então, se for minuciado isso aqui, a gente vai ver documentos ilegais, documentos forjados. As listas de desenhos também? Sim. Tem aqui, então, um depósito, né, na conta de Paulo Eduardo Flores da Silva. Está aqui uma comprovação. E, entre tudo isso, também houve aqui a fabricação, né? Houve cursos fantasmas também, né? A gente tem aqui, também aqui na prestação de contas, está aqui tudo detalhado, listas que foram forjadas, cursos que nunca foram dados e alunos que nunca compareceram nesses cursos. Esses alunos, como que esses nomes desses alunos vieram parar aqui? Bom, para criar-se também essa outra forma de coletar, né, o valor para não devolver para a prefeitura, ele teve a ideia de criar cursos de verão, cursos das férias, mentira, não de verão, das férias de julho. E esses cursos já eram com esses professores que foram combinados de receber o valor. Só que eles não deram curso nenhum, inclusive no período de julho não houve aulas na escola de música.
Para que sustentasse essa informação, a secretária pessoal do Flores, que é uma das professoras, que fica sempre lado a lado dele, fez todas as listas de presença, colocando nomes de alunos, de matriculados, inscritos no Festival de Música, porque só quem tinha acesso àquilo era o próprio Flores, porque isso daí não tem como eu negar isso. As inscrições eram feitas através do site do Flores, que é propriedade do Flores, que é o Brasil Instrumental. Então, as listas estavam só com ele, ela teve acesso, montou as listas de presença com o nome de pessoas que talvez não sejam nem do Estado, pessoas que vieram de todas as partes, naquele momento se matricularam. Então, foram usados esses nomes nessas listas falsificadas somente para constar. Então, você está dizendo para a gente que essas aulas aqui que estão, a gente está vendo aqui, ó, 14 de agosto, 15 de agosto, 16 de agosto, 17 de agosto, 18 de agosto, tem aqui o nome da professora e tem esses alunos aqui, e foi um curso dado o mês todo de agosto, todos os dias, julho e agosto, das 14 horas às 18 horas. Não é o comum em curso de música, né, fazer todos os dias assim, mas, então, você atesta que esses cursos não existiram? Não existiram, isso aí você pode ligar para qualquer nome que está aqui, perguntar se eles estiveram nessas datas aqui, eu tenho certeza que todos vão negar, porque são realmente nomes captados da lista de inscrição, aleatórios, inclusive no Festival de Música, que estava em poder do Paulo Flores, dentro do site dele. E só para completar, Daniela, o secretário municipal de Cultura, o Rodrigo Donato, ele tinha ciência de tudo isso? Eu acredito que sim, que tinha ciência, sim, porque a partir do momento que a prefeitura aceita uma prestação de contas que tem tanta irregularidade e ele libera os pagamentos para que ocorram normalmente e aceita essas irregularidades, por eles serem muito íntimos, muito próximos, só pode ser com o aval do próprio secretário. Inclusive, tem envolvimento dele em alguns pontos, né? Tanto que, desde o início, ele já fez parte, inclusive, da diretoria da cooperativa. Só se afastou no momento em que precisou firmar um contrato com a cooperativa. Então, ele se afastou, ele era secretário da Cultura, não podia estar envolvido com esse órgão ao mesmo tempo. Então, ele sempre esteve envolvido, né? Então, é uma questão para se averiguar também, inclusive porque ele também fez venda para a cooperativa de equipamento e isso ficou, de uma certa forma, bastante irregular. E você admite que também acabou, de certa forma, acabou tomando parte em algumas ilegalidades, não nega isso, inclusive admitiu isso também lá no fórum, né, diante do promotor. E o seu objetivo agora é o quê? É que tudo isso seja posto às claras e que isso seja apurado para que a prefeitura pare de ser lesada, enfim, o que você pensa? O que acontece é que se formou um complô, porque o Flores fica muito direto da maioria dos cooperados, que eles são submissos a um pagamento. Então, ele contrata esses professores e eles recebem. Então, ele tem muito contato para estar falando com todos. Ele mostrou uma verdade toda errada, protegendo ele, e pôs na mente dessas pessoas que deveria afastar presidente e conselho. Porém, em contrapartida, eu mostro para todos que eu era totalmente ordenada e tinha que respeitar essas ordenanças, porque se dizia que só ele sabia o que estava fazendo. Eu, por leiga, eu confesso que eu poderia ter me inteirado mais de tudo que eu estava fazendo, mas por ser leiga nos assuntos, eu realmente obedecia. Tanto que, mais da metade para frente do meu contato com ele, se vê pela própria conversa minha no WhatsApp, que eu batia de frente, comecei a bater de frente, comecei a incomodar e comecei a atrapalhar, porque não estava aceitando várias coisas. Então, nesse momento, sabendo que, inclusive, eu estou no meio disso, eu quero que tudo seja esclarecido, porque eu não quero simplesmente que ele conte uma história e ele tenha a versão dele e eu seja a penalizada por tudo. Porque eu sei e estou mostrando publicamente para quem queira saber que ele era tão presidente quanto eu, inclusive. Muito obrigado, Daniela. E o Jornal Negocião vai continuar acompanhando todo esse caso, todos os desdobramentos. Agora tem acompanhamento da Ordem dos Advogados do Brasil, subsede Ourinhos, tem acompanhamento da promotoria. E, enfim, nós vamos continuar acompanhando isso em todos os seus desdobramentos e vamos ver aí o que a Justiça vai dizer a respeito disso.